Oi, turma! Dando continuidade ao tema do adimplemento das obrigações, a gente vai falar hoje sobre a imputação do pagamento. É um tema muito simples, mas que tem algumas particularidades para a gente entender e que demandam a nossa atenção. E o que seria essa imputação do pagamento? Seria a indicação da dívida a ser paga quando alguém está obrigado por 2 ou mais débitos da mesma natureza com o mesmo credor. Ou seja, eu tenho 2 ou mais dívidas com você, dívidas pecuniárias são da mesma natureza, ou seja, dívida de dinheiro, só que o valor que eu trago não dá para pagar essas dívidas todas. Então eu vou ter o direito de escolher qual dessas dívidas eu vou pagar. Quer dizer que eu estou livre das outras? Não, mas cabe a mim, como devedora, dizer se eu estou pagando a dívida A ou a dívida B. Se eu pagar a dívida A, continuo devendo a dívida B com todas as consequências do inadimplemento. Então, quando a gente fala em imputação, o devedor ele vai indicar qual dívida ele está pagando, mas ele não se libera da outra dívida, não. Ele continua devendo a dívida que não foi paga. A imputação ela só vai ser necessária quando o pagamento for insuficiente para saldar todas as dívidas do mesmo devedor com o mesmo credor. Então, por exemplo, eu lhe devo R$ 200 que você me emprestou e eu também lhe devo R$ 200 de um produto que eu lhe comprei. Então, eu tenho duas dívidas de R$ 200. Se eu chego com R$ 200 para lhe pagar, dá para eu pagar as duas juntas? Não, porque as duas juntas somariam 400. Então, eu que estou pagando os 200, vou poder escolher se naquele momento eu estou pagando o empréstimo de dinheiro que você me fez, estou pagando o mútuo, ou se eu estou pagando o produto que eu lhe comprei. Eu vou dizer qual é que eu estou pagando, até para que você coloque no recibo qual é a dívida que está sendo paga. Então, sempre que o devedor tiver mais de uma dívida com o credor, e quando ele for pagar o valor que ele vai entregar não der para pagar todas as dívidas, ele tem o direito de escolher qual é que ele vai pagar. Isso é a imputação do pagamento. Então, o devedor ele vai indicar qual dívida que ele vai estar quitando. Agora, ele só pode escolher entre dívidas líquidas e vencidas, ou seja, ele tem que saber quanto é e a dívida já tem que ser exigível. Se eu tenho essas duas dívidas com você, do mesmo exemplo que eu dei, dos R$ 200 que você me emprestou e do produto que eu lhe comprei. Mas o produto que eu lhe comprei, você falou que eu só preciso pagar daqui a um mês. Só está vencida a dívida do mútuo. Então, nesse caso, nem tenho que falar em imputação, porque eu só posso escolher entre mais de uma quando ambas forem líquidas, ou seja, eu sei quanto as duas valem. Nesse caso, eu até sei, mas as duas também, duas ou mais, também precisam ser vencidas. E nesse exemplo que eu dei, uma das dívidas ainda não venceu. Então, não há que se falar em imputação. Então, relembrando, imputação ela vai ser necessária quando o devedor tiver mais de uma dívida da mesma natureza com o credor e quando ele for pagar, ele não consegue pagar as duas de uma vez. Aí ele vai poder escolher qual ele está pagando, desde que as dívidas sejam líquidas, eu já saiba de quanto elas são, e sejam vencidas, já sejam exigíveis. Aí ele pode escolher uma das duas. A própria lei vai dizer que se houver capital e juros, o pagamento vai se imputar primeiro nos juros para o capital continuar vencendo. A gente até falou nisso quando falou das presunções de pagamento, que quando eu pago o capital, que é o principal, eu presumo que os juros foram pagos. Então, se eu lhe devo capital e juros e não consigo pagar tudo, você entende que eu vou pagar os juros para o capital continuar rendendo. A gente vai falar mais sobre isso à frente. Vamos ver então os requisitos. O que é que eu preciso ter para que aconteça a imputação do pagamento? Primeiro, eu tenho que ter pluralidade de débitos. Esse é o principal requisito, é um requisito básico, porque integra o próprio conceito de imputação. Se eu tenho que imputar, se eu tenho que apontar qual eu vou escolher, se eu tenho que escolher, é porque existe mais de um. Se eu só lhe devo um débito, estou indo lhe pagar, logicamente que eu estou pagando aquele que eu devo, mas se eu tenho mais de um, aí eu vou ter que dizer qual dos dois débitos ou dos 3, 4 débitos é que eu estou pagando. Então, eu preciso ter mais de um débito. É possível imputação quando existir um débito só? É,
se for uma dívida que envolva juros, que aí eu consigo separar capital de juros e entender que eu tenho duas obrigações, uma principal e uma acessória. Mas se for uma dívida sem juros, é um débito só, não tem o que se falar em imputação, que se você vai pagar, está pagando aquele débito mesmo. Além disso, eu preciso ter identidade de partes. É preciso que esses débitos que eu tenho, esses vários débitos, 2 ou mais, sejam do mesmo devedor perante o mesmo credor. Se eu devo a João 200 e a José 200, se eu estou indo pagar a João, lógico que eu estou pagando a dívida que eu tenho com ele. Então, para ter imputação, eu preciso ter mais de um débito envolvendo exatamente as mesmas partes. Então, as diversas dívidas devem vincular o mesmo devedor ao mesmo credor. Solidariedade, como está aí no material, não impede a imputação. Então, a obrigação solidária, eu tenho mais de um devedor responsável pela dívida toda, ou mais de um credor podendo receber a dívida toda, nada impede que, se eu tenho mais de uma obrigação solidária com as mesmas partes, mesmo credor, mesmo devedor, mesmos credores, mesmos devedores, eu vou poder também fazer essa imputação. O outro requisito é a igual natureza das dívidas. É preciso que as dívidas sejam da mesma natureza, até para que aquilo que você está pagando possa pagar uma ou outra, e aí você vai escolher. Então, se uma das dívidas ela for de dinheiro, por exemplo, e a outra for de entregar um bem, não há como imputar. Se eu estou levando dinheiro, eu estou pagando a dívida de dinheiro. Se eu estou levando o objeto, estou pagando a obrigação de dar. Então, é preciso que, além de mais de uma dívida com as mesmas partes, a dívida seja da mesma natureza. Então, as dívidas precisam ter, por objeto, coisas fungíveis de idêntica espécie e qualidade. Então, a obrigação de pagar dinheiro, eu só vou imputar com outra obrigação de pagar dinheiro. Tenho duas e vou escolher qual eu vou cumprir. Uma obrigação de entregar sacas de café com outra obrigação de entregar sacas de café e assim sucessivamente. Então, lembrando, eu preciso ter mais de uma dívida com as mesmas partes e dívida da mesma natureza. Que aí, como está tudo igual, eu vou poder escolher no momento de pagar. Se eu não tiver como pagar todas, eu vou escolher se eu estou pagando uma ou outra. Lembrando que eu vou escolher qual é a dívida que vai ser paga para que o recibo conste qual a obrigação terminou, mas eu continuo vinculado à outra, né? Porque eu escolho, não pensem que na imputação eu escolho uma e me livro da outra, não. Eu continuo devendo a outra, vou estar sujeita às consequências de inadimplemento em relação à outra dívida. E outro requisito da imputação é preciso que as dívidas sejam líquidas e vencidas. O que é uma dívida líquida? Líquida é a obrigação certa quanto à existência e determinada quanto ao objeto. Ou seja, eu tanto sei que devo, ela é certa quanto à existência, eu sei que eu devo, quanto eu sei quanto eu devo. Ou seja, determinada quanto ao objeto. Por exemplo, eu bati no seu carro e eu sei que eu tenho a obrigação de reparar. Essa dívida, ela é certa quanto à existência. Só que você ainda não fez o orçamento, eu não sei de quanto foi o prejuízo, então eu não sei ainda quanto eu tenho que lhe pagar. Essa dívida, falta a determinação quanto ao objeto, ela é uma dívida ilíquida. Então, ela não pode ser imputada. Para que haja imputação do pagamento, é preciso que eu saiba que ambas as dívidas existem e ambas possam ser exigidas, porque eu já sei de quanto elas já são líquidas. Então, eu já sei que existe, já sei de quanto é, já posso cobrar. Então, se elas são certas quanto à existência e à quantidade, elas são líquidas. Mas, além de líquidas, a obrigação, as dívidas também precisam ser vencidas, ou seja, elas precisam ser exigíveis. Se eu lhe devo duas obrigações, mas uma ainda não venceu, eu não posso imputar nela, eu vou ter que imputar na que já venceu, porque eu tenho uma dívida que já é exigível, que você já pode me cobrar. Mas se ambas já venceram, aí eu posso imputar em uma ou outra, quem escolhe sou eu. Só que aí, quanto à exigibilidade, quanto a elas serem vencidas, tem uma observação, porque se o prazo ele foi estabelecido no interesse do credor, melhor dizendo, no interesse do devedor, este pode renunciá-lo e pagar antecipadamente. Ou seja,
O prazo, ele presume-se no interesse do devedor, então eu posso pagar antes do vencimento já para resolver. Então, se o prazo é no meu interesse e não está vencido ainda, eu posso imputar o pagamento nessa obrigação, se ela for do meu interesse. Mas se o prazo for do interesse do credor, e a gente falou sobre isso quando falou de pagamento, aí nesse caso o devedor não pode querer pagar antes. O credor, ele só é obrigado a receber quando efetivamente vencer. Prazos de pagar dinheiro geralmente são de interesse do devedor, mas quando é uma obrigação de entregar alguma coisa, pode ser que seja no interesse do credor. Por exemplo, eu lhe encomendei móveis para minha casa, só que eu só quero receber em junho. Você não pode querer me entregar hoje, porque eu posso falar, não, minha casa ainda está sendo construída, eu não tenho onde guardar, eu não quero ainda. Então, isso é um prazo no interesse do credor. Nesse caso, o devedor não pode forçar o recebimento antes, não pode imputar. Mas se for no interesse do devedor, como é a maioria das obrigações, aí ele pode imputar mesmo que ainda não seja exigível, mesmo que ainda não esteja vencida. O último requisito é a possibilidade do pagamento resgatar mais de um débito, só que não todos. Por exemplo, eu dei o exemplo há pouco de eu ter duas dívidas de 200, aí eu vou só com 200 reais, estou pagando uma ou outra. Mas não se exige que as dívidas sejam do mesmo valor. Eu posso ter com você uma dívida de 200 e uma dívida de 180. Se eu chego para lhe pagar 200 com 200 reais, eu posso estar pagando a de 200 ou pagando a de 180 para receber 20 reais de troco. Então, nesse caso, eu tenho esse direito de escolher pagar uma ou outra. A que eu não pagar, eu vou continuar devendo. Então, é preciso que a importância entregue ao credor seja suficiente para resgatar mais de um débito, mas não todos. Se eu chego com 380 reais, aí eu estou pagando os dois, não preciso imputar, porque as duas vão ser pagas. Lembrando, imputar é você escolher, você informar, apontar qual das dívidas você está pagando naquele momento. Lembrando que você vai continuar devendo a outra, você não vai se livrar de pagar, da obrigação de pagar. Então, o dinheiro, nesse exemplo que eu dei, que você está oferecendo, pode pagar a de 200 e ficar tudo certo, ou pagar a de 180 e receber 20 de troco, você tem o direito de escolher. Se o numerário oferecido é capaz de quitar apenas a dívida menor, não se pode imputá-la em outra maior, porque o credor não é obrigado a receber um pagamento parcial. Ou seja, eu tenho essa dívida de 180 e a dívida de 200 com você. Eu chego para pagar 180, eu não posso dizer, ó, na verdade eu estou pagando a de 200 e vou ficar ali devendo 20. Isso não vai poder acontecer, porque o credor não é obrigado a receber menos do que ele tem direito. Então, se o dinheiro que você vai oferecer dá para pagar uma ou outra, ainda que não sejam de valores iguais, aí nesse caso você vai imputar, vai escolher qual está pagando. Se o dinheiro que você vai entregar dá para pagar só a dívida menor, é ela que você vai pagar. Você não pode querer pagar a maior com menos dinheiro e querer deixar o credor no prejuízo. Então, lembrando, os requisitos da imputação são pluralidade de débitos, eu tenho mais de uma dívida, eu tenho mais de uma dívida com o mesmo credor, ou seja, eu preciso ter identidade de partes, mesmos devedores, mesmos credores. É preciso que as dívidas sejam da mesma natureza, ou seja, ou as duas sejam pecuniárias, ou as duas sejam de entregar o mesmo objeto, até para que você tenha como escolher se está pagando uma ou outra. É preciso que as dívidas sejam líquidas, ou seja, certas quanto à existência, você já saiba de quanto elas são. Vencidas, que são as dívidas exigíveis, lembrando que se o prazo for estabelecido em benefício do devedor, ele pode pagar antes do vencimento. E, por fim, é preciso que o que você vai entregar dê para pagar mais de um, mas não todos. Então, você vai poder escolher se está pagando um ou o outro. Vamos ver, então, as espécies de imputação. A primeira espécie, que é a regra, é a imputação por indicação do devedor, ou seja, é o devedor que vai escolher qual das dívidas está pagando naquele momento. Então, imputar é um direito do devedor. Ele tem mais de uma dívida com o mesmo credor
dívidas da mesma natureza, ele vai poder dizer qual dessas dívidas ele está pagando, lembrando que ele continua devendo as outras, ele não se livra da obrigação. Ele diz qual está pagando e continua devedor daqui não foi paga. Então, lembrem-se que a regra é essa. A regra é que a pessoa obrigada tem o direito de escolher qual débito deseja saldar. Então, é o devedor que vai escolher se está pagando a dívida A ou a dívida B. Só que esse direito de escolha do devedor não é ilimitado. A própria lei vai trazer algumas limitações. Como está no material, o devedor não pode imputar pagamento em dívida ainda não vencida se o prazo se estabeleceu em benefício do credor. Lembrando, quando o prazo é estabelecido em benefício do credor, ele não é obrigado a receber antes da hora. Se ele não é obrigado a receber antes do prazo convencionado, o devedor não pode querer pagar aquela dívida, não pode querer imputar o pagamento naquela dívida. Outra limitação: o devedor não pode imputar o pagamento em dívida cujo montante seja superior ao valor ofertado. A gente falou sobre isso há pouco. Ele não pode querer pagar uma dívida maior do que o valor que ele está oferecendo, porque o credor não é obrigado a receber parcialmente. Então, eu não posso constranger o credor a receber menos do que ele teria direito, porque o devedor está escolhendo pagar a dívida maior. Então, essa é outra limitação. E a última limitação: o devedor não pode pretender que o pagamento seja imputado no capital quando houver juros vencidos. Já falamos sobre isso também. O capital, que é o principal, ele produz rendimentos, então é melhor para o credor receber primeiro os juros para o capital continuar vencendo. Então, se é uma dívida que é desdobrada em capital e juros, quando o devedor for pagar só uma parte, vai se entender que ele está pagando os juros para o capital continuar rendendo para o credor. Então, a regra é: quem escolhe é o devedor qual dívida está pagando, continua devendo a outra, mas lembrando que ele não pode escolher de forma ilimitada. A própria lei vai trazer algumas limitações, como a gente acabou de falar. Há ainda a imputação por indicação do credor. Ela é subsidiária. Por quê? Porque, como a gente acabou de ver, a regra é quem escolhe é o devedor. Mas se ele não escolher, aí a gente coloca o credor para escolher. Então, a imputação por indicação do credor, ela vai acontecer quando o devedor não declarar qual das dívidas quer pagar. O devedor tem mais de uma dívida da mesma natureza com o mesmo credor, mas o valor que ele está pagando dá para pagar uma ou outra, não dá para pagar as duas. O devedor deveria ter dito qual estava escolhendo, não escolheu, aí o credor vai poder escolher, diz lá qual está sendo paga e vai dar a quitação para o devedor. E aí o devedor tem mais uma chance de escolher, porque ele pode discordar. Fala: não, você escolheu a dívida B, mas eu queria pagar a dívida A. E aí, caso o devedor ele discorde da escolha do credor, ele tem que reclamar antes de receber a quitação. Por quê? Porque se ele aceita a quitação, a escolha do credor fica sendo válida. Então, nesse caso, vai ser imputado como o credor colocou. Então, relembrando, quem escolhe em regra é o devedor. E esse devedor tem mais de uma dívida da mesma natureza com o mesmo credor, pagou e não disse qual estava pagando, o credor vai escolher uma das dívidas e vai colocar no recibo que está sendo pago. Então, a imputação vai ser feita pelo credor. Quando ele for entregar esse recibo para o devedor pode falar: não, você escolheu a dívida A, mas eu queria pagar a B. Ou então: não, você escolheu a dívida B, eu queria pagar a dívida A. E aí o credor vai respeitar a vontade do devedor, vai fazer um outro recibo, agora com a imputação feita pelo devedor. Devedor recebeu a quitação, recebeu esse recibo e não reclamou, a escolha do credor vai ser válida e eu só vou poder afastar essa imputação se o devedor provar que o credor agiu com violência ou dolo, ou seja, o credor não aceitou a escolha do devedor e forçou ele a receber aquela quitação com violência, ou então usou de algum ardil, algum artifício para enganar o devedor, ou seja, usou de dolo. Aí, nesse caso, se o devedor conseguir comprovar isso, o ônus vai ser dele, aí ele também pode afastar a imputação que o credor fez e ele mesmo escolher qual dívida vai pagar. A terceira espécie de imputação
é a imputação legal, ou seja, a imputação em virtude de lei, tá no artigo 355, e ela vai ocorrer quando o devedor não declarar qual das dívidas quer pagar e a quitação dada pelo devedor é omissa quanto à imputação, ou seja, a regra é que quem fala é o devedor, quem escolhe é o devedor, em qual dívida vai imputar o pagamento. Se ele não fizer, o credor faz isso na quitação, dizendo qual dívida foi paga. Só que se o credor não imputou, o credor não, melhor dizendo, o devedor não imputou, e o credor deu um recibo, uma quitação, mas sem dizer qual das dívidas estava sendo paga, aí a gente vai para o critério da lei. A lei vai dizer que, primeiro, se houver capital e juros, o pagamento vai se imputar primeiro nos juros, é aquela regra que a gente já viu, porque os juros eles vão ser uns acessórios e vão ser pagos para o capital continuar rendendo. Entre dívidas vencidas e não vencidas, eu vou imputar nas primeiras, ou seja, nas vencidas. Então, devedor tinha mais de um débito com o mesmo credor da mesma natureza. Pagou e não disse qual estava pagando, credor deu o recibo sem dizer qual foi paga, então eu vou olhar, essa dívida era capital e juros, porque se for, a gente diz que foram pagos os juros. Se era tudo dívida principal, eu vou olhar. Então, das dívidas, tem alguma que está vencida e outra não? Tem, então vamos entender que foi paga a dívida que já venceu, porque ela já poderia ser exigida pelo credor. Terceiro critério, se algumas forem líquidas e outras ilíquidas, aí eu vou imputar sobre as líquidas de acordo com a ordem de vencimento. Por quê? Porque na líquida eu já sei de quanto é. Então, logicamente, ela vai ser paga. E se tiver mais de uma que é líquida, mais de uma que eu já sei de quanto é, eu vou respeitar a ordem que cada uma venceu. E a última regrinha que o 355 vai trazer, se todas forem líquidas e vencidas ao mesmo tempo, ou seja, eu sei quanto é ambas as dívidas e ambas venceram no mesmo dia, não tem nenhuma que venceu antes. Aí, nesse caso, considera-se paga a mais onerosa, conforme estatui o mesmo dispositivo legal. Então, a lei vai dizer que aí eu vou entender que foi paga a que é mais onerosa porque ela é pior para o devedor, e aí no interesse do devedor é que ela seja paga primeiro. O que é que eu vou considerar para dizer que uma dívida é mais onerosa que outra? Por exemplo, uma que tem juros e a outra não. Se ambas têm juros, a que tem juros maiores, a que tem um gravame maior, a que traz um prejuízo maior para o devedor, aí nesse caso ela é mais onerosa e é nela que eu vou imputar esse pagamento. Então, quanto à imputação do pagamento é isso, o mais relevante de vocês entenderem é cada um dos requisitos para poder entender quando vai acontecer a imputação. As espécies são bastante simples, porque eu vou para a regra, que é o devedor. Se ele não escolhe, credor escolhe no recibo, lembrando que o devedor pode ainda contestar antes de receber essa quitação. E se nenhum deles fez, a gente vai para a regrinha que a lei vai trazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários ou no fórum do Moodle, que aí eu vou esclarecer para vocês.